Ex-membros de seitas. Qual foi o momento em que você percebeu? Ah, merda, eu estou em uma seita! História 1. Pesquisei o nome da minha igreja pela primeira vez, achando que era só o nome da igreja, e vi vários artigos sobre como o líder foi acusado de agredir mulheres. Mostrei para os outros membros e eles disseram que o líder afirmou que eram apenas mentiras e que não deveríamos acreditar nisso. Refleti um pouco mais e percebi que cultos durante a semana, às 4 da manhã e cultos de domingo que duravam 7 horas não eram normais. História 2. Quando fui designado para Okinawa no final dos anos 90, frequentei uma igreja que parecia ser cristã genérica, mas os cultos aconteciam em uma sala pequena acima de uma loja. Não achei estranho até que um novo pastor chegou. Eles tinham uma casa na cidade e sempre convidavam todos para churrascos e estudos bíblicos. O novo pastor começou a incentivar os militares a se mudarem para a casa e usarem o auxílio moradia para sustentá-la. Então ele queria ver nossos contra-cheques para garantir que estávamos doando o suficiente para a igreja. A gota d'água foi quando começaram a marcar presença nos cultos, 7 dias por semana e a envergonhar quem não comparecia. Eu simplesmente parei de ir, sem avisar ninguém. Sabiam onde ficava meu alojamento e enviaram salvadores de almas para me trazer de volta à igreja. A última coisa que me disseram foi que nenhuma outra igreja poderia me levar ao céu. Respondi que eles tinham acabado de provar que tomei a decisão certa. História 3. Quando o líder quis separar todos os casamentos e ficar com as esposas para ele, e quando decidiu que os maridos receberiam outras mulheres escolhidas por ele. Basicamente, as mulheres eram compartilhadas, mas ninguém tinha escolha sobre com quem ficava. Muitas pessoas estavam profundamente infelizes e sofrendo, mas tinham que se submeter ao Espírito Santo e obedecer. Eu era adolescente quando minha família e eu saímos desse culto, então, felizmente, não fui entregue a um homem aleatório. História 4. Nasci na cientologia. Desde cedo aprendi a nunca questionar nada. Meu momento de despertar foi quando eu ia avançar para o próximo nível e outro. Membro, agora também ex-membro. Me perguntou por que eu estava fazendo isso. Respondi, porque é o que esperam de mim. Fui para casa e refleti sobre o que eu realmente queria. Percebi que não concordava com a maioria das coisas na cientologia e comecei o processo para sair. Tive que sair do jeito certo, já que meu pai e minha irmã ainda estão envolvidos e eu não queria perdê-los. Explicação sobre os níveis da cientologia e como ela dificulta a saída dos membros, incluindo uma entrevista de saída, cara e a cobrança por serviços que antes eram gratuitos. Faz 15 anos que saí, mas ainda recebo ligações e correspondências deles. Sou muito mais feliz agora. História 5. Cresci em um ambiente evangélico fundamentalista. Meu pai viu os Duggars na TV e decidiu que seríamos como eles. Saias longas, roupas modestas, namoros vigiados, tudo isso. Minha mãe entrou na menopausa precoce por causa de um tratamento de câncer. Mas isso era apenas um pequeno obstáculo no plano de meu pai. Eu tinha que ir à igreja todo santo dia. Não podia questionar a doutrina. Não pude estudar para o SAT, vestibular do EUA, pois meu destino, segundo Deus, era casar e ter filhos. Eu era responsável pelos pensamentos impuros dos homens e tinha que me vestir para não tentá-los. Aos 17 anos, apanhei de cinto por usar jeans. Disseram que as mulheres não deveriam ter voz sobre seus corpos, pois isso é para Deus decidir. Sexo antes do casamento era proibido, e mulheres que faziam isso eram comparadas a fitas adesivas usadas. Estou fora agora. Tive relações antes do casamento. Meu pai chama minha filha de bastarda. Não falamos mais. Escrevo isso vestindo uma regata e shorts. Odiei minha vida nesse culto, mas agora eu a amo. História 6. Culto sul-coreano. Quase entrei, mas escapei. Me mudei para a Coreia aos 18 anos sem conhecer ninguém. Uma pessoa me convidou para a igreja e foi super gentil. Eles me levavam para comer, me ajudavam no coreano e nos estudos. Parecia o lugar perfeito para me encaixar. Mas começaram a me pressionar para me enfraquecer fisicamente, dizendo que havia um equilíbrio entre força física e espiritual. Eu amava musculação, e isso era um problema para eles. Me incentivavam a perder músculos e ficar doente de propósito, dizendo que minha alma rastejaria para fora da minha boca enquanto eu dormia. Eu disse que queria continuar indo à igreja sem mudar meu corpo, mas isso não era aceitável. Quando parei de ir, começaram a me esperar na saída da escola e a me seguir por meses.
Sabiam minha agenda e estavam sempre me esperando. No fim, desistiram. Outro cara que também saiu da igreja virou meu amigo até hoje. História 7. Fui criado como Mormon, LDS. Não é exatamente um culto, mas tem algumas tendências de culto. Coisas que percebi. Os adultos diziam ouvir Deus literalmente falando com eles quando oravam. Qualquer coisa como encontrar chaves perdidas era considerada intervenção direta de Deus. Fiz batismo pelos mortos, onde fui batizado em nome de alguém falecido dentro de um templo com estátuas douradas de bois. Nos disseram que o fim dos tempos estava próximo, e minha mãe estocou batatas instantâneas no porão para quando Jesus voltasse. História 8. Quando entrei no templo Mormon pela primeira vez, percebi que havia algo muito estranho. Fiquei em um salão todo branco, cheio de membros da igreja vestidos de branco, assistindo a um filme sobre a queda de Adão e Eva. Quando o diabo apareceu na tela, comecei a rir. Todos os adultos ao meu redor estavam completamente hipnotizados, levando aquilo extremamente a sério. A cerimônia envolvia colocar trajes especiais, véus, sachs e dar apertos de mão secretos. Saí do templo sabendo que estava em um culto. História 9. Fui a um retiro cristão quando estava na faculdade. O primeiro dia foi incrível. Adoração, ensinamentos, comida, muitas risadas e diversão. No segundo dia, acordamos com uma pregação sobre como tínhamos que cortar todas as conexões com o mundo exterior se quiséssemos seguir Jesus corretamente. Foi então que percebi que meu celular e carteira estavam desaparecidos. Eu os tinha deixado na mesa de cabeceira ao lado da minha cama, mas quando acordei não estavam mais lá. Quando perguntei a um dos líderes, ele disse: "Sim, nós os recolhemos. É um lembrete de que você precisa confiar apenas em Deus agora." Fiquei paralisado. Quando tentei pedir meu celular de volta, me disseram que só o devolveriam no final do retiro. Vi outros participantes preocupados também, mas os líderes começaram a cantar hinos e nos encorajaram a orar para que a nossa dúvida fosse embora. No fim, um amigo que também estava lá se revoltou. E juntos, fomos até um dos organizadores e exigimos nossos pertences de volta. Pegamos nossas coisas, entramos no carro e saímos dali o mais rápido possível. História 10. Comecei a perceber quando minha igreja criou uma universidade para impedir que os jovens fossem para faculdades normais e saíssem do culto. Eles não ensinavam nenhuma habilidade real, apenas reforçavam as doutrinas e preparavam os alunos para se tornarem missionários. Além disso, quando alguém questionava qualquer coisa, a resposta era sempre: ore sobre isso. Tenha mais fé, ou o diabo está tentando te enganar. História 11. Fui a uma igreja evangélica onde o pastor sempre falava sobre prosperidade e como Deus queria que dessemos tudo para ele. Um dia, durante um culto, ele pediu que todos pegassem suas carteiras, tirassem tudo o que tinham e colocassem no altar. Disse que não era um teste, mas sim uma prova de fé. A pressão social era enorme. Algumas pessoas esvaziaram completamente suas carteiras e jogaram dinheiro no altar. Eu não queria fazer isso, então só coloquei algumas notas, mas me senti julgado. Depois do culto, vi os líderes pegando todo o dinheiro e contando no escritório deles. Foi aí que percebi que algo estava muito errado. História 12. Minha mãe nos envolveu em um culto cristão quando eu era criança. Minha primeira memória é de estar sentada no chão, aos 4 anos, assistindo a um culto em que um grupo de pessoas gritava, chorava e falava em línguas. Um homem enorme estava segurando uma mulher no chão enquanto expulsava demônios dela. Ela se debatia e gritava enquanto ele a segurava com força. Todos batiam palmas e cantavam. Eu estava apavorada. Eles ensinaram minha mãe a nos bater se não fôssemos obedientes o tempo todo. E bater significava nos espancar. Diziam que isso era disciplinar com amor. Saí dessa igreja aos 15 anos e nunca mais olhei para trás. História 13. Meu pai se envolveu em uma igreja extremamente fundamentalista quando eu era criança. Eles acreditavam que qualquer problema podia ser resolvido com fé suficiente. Quando minha mãe ficou doente, eles convenceram meu pai a não levá-la ao hospital e, em vez disso, confiar que Deus a curaria. Ela morreu. História 14. Eu participava de um grupo que afirmava ser uma comunidade espiritual inofensiva. Mas quando comecei a namorar alguém de fora, os membros me disseram que minha namorada era maligna e estava me afastando do caminho da verdade. Quando parei de frequentar as reuniões, começaram a aparecer na porta da minha casa sem avisar. Me seguiam até o trabalho. Me ligavam sem parar.
Tive que mudar de número e até de endereço para que me deixassem em paz. História 15. Cresci em uma igreja que fazia exorcismos regularmente. Uma vez disseram que um dos meus amigos estava possuído e que tínhamos que amarrá-lo e orar até que o demônio saísse. Fiquei vendo ele amarrado, chorando e gritando por ajuda enquanto os líderes gritavam para que o demônio saísse dele. Fui para casa naquela noite e percebi que algo estava muito errado. Nunca mais voltei. História 16. Se por culto você quer dizer uma religião que recruta com mentiras, mantém com lavagem cerebral e exige devoção na forma de dinheiro, tempo e proselitismo, então comecei a sair do meu culto há quase 2 décadas. A religião mórmon tem sido descrita como um culto altamente funcional, porque é mainstream o suficiente para ter celebridades proeminentes, políticos e uma reputação de ser composta por boas pessoas. A religião começou como um culto apocalíptico e polígamo no início dos anos 1800 e teria desaparecido organicamente após a morte de seu fundador, se não fosse por uma combinação perfeita de poligamia, difícil de abandonar depois de começar. Pioneirismo, difícil de sair depois de se isolar a milhares de quilômetros do resto da civilização e hierarquias sacerdotais. Assim como a cientologia, sempre há um nível mais alto de adesão a ser alcançado, acompanhado de cerimônias secretas e ritualísticas no templo. Não conheço nenhuma definição de culto que a Igreja Mórmon primitiva não cumpra perfeitamente. Talvez uma questão mais relevante seja se a Igreja Mórmon moderna, evoluída a partir do culto original, ainda pode ser chamada de culto. Basta uma comparação superficial entre os métodos de recrutamento e retenção da Igreja Mórmon moderna e, digamos, de qualquer religião protestante evangélica, para demonstrar que, de fato, a Igreja Mórmon moderna continua sendo um culto. História 17. Cresci em uma igreja da Assembleia de Deus. Os pastores convenceram todos os pais de que Pokémon era demoníaco e obra do diabo. Isso foi no início dos anos 2000, e todos os meus colegas de escola jogavam os jogos do Game Boy e colecionavam as cartas. Meus amigos organizavam festas de Pokémon, mas meus pais não me deixavam assistir ao desenho, jogar os jogos ou colecionar as cartas. Eu só queria me encaixar, então comecei a roubar dinheiro da minha família e furtar em lojas para poder ter minhas próprias cartas e experimentar a magia de Pokémon. Escondi meu tesouro no meu quarto. Meus pais encontraram meu esconderijo e compartilharam sua decepção com todo o grupo da igreja. Eles me fizeram sentir tanta culpa que me levaram a me arrepender e entregar todas as minhas cartas e jogos. Depois organizaram uma fogueira especial onde queimaram tudo: cartas, Game Boys e cartuchos, enquanto todos oravam sobre mim, para me purificar do diabo. Basicamente fizeram um exorcismo em mim por causa de Pokémon. Quando finalmente fui para o ZEUA para a faculdade aos 17 anos, joguei Pokémon pela primeira vez no meu primeiro verão lá. Contei essa história para meus novos amigos, que me ajudaram a perceber que eu havia sido espiritualmente abusado. História 18. É longa, mas se você quer uma resposta séria, aqui está. Nasci e fui criado em um culto. Até os 6 anos eu não tinha nenhum contato com pessoas de fora da igreja. Fui educado em casa no jardim de infância. Minha vida em casa era abusiva. Meu pai era militar e minha mãe era pobre e sem educação. Então morávamos com nossa família imediata, que também fazia parte da igreja. Aos 6 anos fui obrigado a entrar na escola pública, mas ninguém nunca me explicou as diferenças entre as crenças da minha família e as dos outros. Eu era muito zoado por minha forma de falar e de me vestir. Pela regra da minha família, eu não podia usar calças, então só usava vestidos. Além disso, éramos pobres, então minhas roupas eram sempre velhas, fora de moda e feias. Essa situação continuou até o ensino médio. Quando eu me revoltava, era castigado. Aos 17 anos, meu pai arranjou um relacionamento para mim com um homem mais velho, com quem fui morar. Sem entrar em detalhes, o relacionamento envolvia muita falta de consentimento. Fiquei doente, e quando isso aconteceu, ele me levou ao médico, que me prescreveu vários remédios psiquiátricos que me deixaram em estado quase vegetativo. Engordei 45 quilos em um ano. Ele começou a sentir nojo de mim e acabou voltando para a casa dos pais, me abandonando na rua depois de desocupar nosso apartamento. Eu tinha 19 anos e não sabia o que fazer além de ligar para meus pais. Eles me deixaram voltar para casa com muita relutância, mas a situação continuava abusiva. Então saí de novo e morei em abrigos por cerca de um ano.
Também fui internado em instituições psiquiátricas várias vezes ao longo de 2 anos. Durante esse tempo, assistentes sociais do hospital me ajudaram a entrar em programas de assistência do governo. Os anos do governo Obama foram bons para pessoas como eu. Consegui moradia subsidiada e uma assistente social me visitava 2 vezes por semana para me ensinar habilidades básicas de vida, como fazer compras e usar um cartão de débito. Aos 21 anos eu já estava estável. Aos poucos, meus médicos reduziram minha medicação até que, depois de 2 anos, eu estava livre dos remédios e havia perdido 45 quilos. Aos 22, decidi ir para a faculdade estudar tecnologia da computação. A ciência abriu minha mente, mas eu ainda me sentia preso emocionalmente à minha antiga igreja. Enquanto estudava, continuei em contato com alguns membros da igreja que estavam hospedando uma refugiada do Sudão do Sul. Ela mal falava inglês e estava grávida. Descobrimos que o bebê não tinha pulmões desenvolvidos e nasceria morto. O médico recomendou um aborto, mas a igreja decidiu que ela deveria ter o bebê em casa e segurá-lo enquanto morria. E foi exatamente o que aconteceu. Vi essa mulher dar à luz em 15 minutos e depois todos seguramos aquele bebê até ele morrer. Eu tinha 23 anos e foi nesse momento que finalmente percebi o quão absurda era aquela realidade. Esse evento trouxe à tona lembranças da minha infância e me fez enxergar que tudo aquilo era errado. Concluí minha faculdade, cortei contato com minha família e com a igreja e comecei minha vida do zero. Hoje estou na casa dos 30 anos e bem melhor. Trabalhei com especialistas em cultos para me reprogramar mentalmente. Faz quase 9 anos que não falo com minha família ou com a igreja e na maior parte do tempo, eles me deixam em paz. História 19. Fiz um intercâmbio no ensino médio para os EUA quando tinha 16, 17 anos, vindo da Nova Zelândia. A cidade para onde fui era minúscula, extremamente tradicional e fechada. Fui à igreja com minha família anfitriã e, na primeira vez, achei que uma equipe de filmagem fosse aparecer a qualquer momento para revelar que era uma pegadinha. Mas conforme as semanas passavam, percebi que não era piada. Eles eram sérios. Tive que participar de grupos juvenis da igreja e ouvi ensinamentos horríveis. O pastor dizia que pessoas LGBTQ+ não deveriam ser toleradas, especialmente dentro da igreja. Também ensinava que só aquela igreja era digna de Deus e que todas as outras religiões estavam erradas. Além disso, afirmavam que os dinossauros nunca existiram e que a Universidade do Tennessee plantou fósseis pelo mundo para enganar as pessoas. Segundo eles, a Lua também não era real, apenas um ponto de luz como o Sol. Durante os cultos, adultos erguiam suas crianças no ar e gritavam, mas eu nunca entendia o que diziam. No meu último dia, me levaram à frente da igreja, me deram uma Bíblia e disseram: agora temos certeza de que Deus pode servir até em outros países. Ainda não entendo por que acham que a Universidade do Tennessee plantou fósseis pelo mundo. Mas uma coisa é certa, esse lugar era completamente insano. Cultos são uma loucura, cara. E a forma como eles atraem as pessoas e as mantêm presas é tão nojenta. Qualquer coisa que se aproveita das vulnerabilidades das pessoas simplesmente... Não sei, isso realmente me incomoda. É frustrante saber que esse tipo de coisa acontece no mundo. E na maioria das vezes, as pessoas que estão nisso não têm realmente uma escolha. Elas nascem nisso ou são manipuladas. E sair é muito difícil às vezes. Por enquanto, muito obrigado por assistir. Espero que você tenha um ótimo dia ou noite, onde quer que esteja. E nos vemos no próximo vídeo!